Eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência de morar sozinha, de mudanças que eu tenho feito para cidades onde eu não tenho vínculo com ninguém, né? Então, eu saí de casa muito jovem, com 17 anos. Foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, né? Fui estudar. É bem diferente, né? Porque quando você vai estudar, você encontra um monte de gente que também tá na mesma situação e acaba fazendo bastante amizade, né? É, as pessoas estão abertas, todo mundo tá conhecendo gente nova, tem um monte de gente que é de outra cidade também. É, hoje eu tô numa situação bem diferente e que eu achei bastante diferente viver desse jeito, né? Até 2022, até o final de 2022, eu tava, eu tava acompanhada, eu namorava, e no final de 2022 a gente conversou, resolvemos cada um, né, tomar seu rumo, e a partir daí eu comecei a viver sozinha. No final de 2022 também, eu passei num concurso, né? Eu já era concursada, mas aí passei em outro concurso, porque eu fiz esse concurso que eu assumi primeiro e continuei fazendo provas. E assim que eu terminei meu relacionamento, coincidentemente, saiu uma convocação para um outro concurso em uma outra cidade. Nesse momento de 2022, eu já morava longe da minha família, em uma cidade onde eu não tinha nenhum vínculo, nenhum amigo, né? Uma cidade nova que eu fui assim para trabalhar, mas eu estava acompanhada. E aí, no final de 2022, eu decido que eu vou assumir esse outro cargo e iniciar 2023 em uma cidade nova, onde eu não conheço ninguém, mais distante ainda da minha terra natal, da minha família, e solteira, nesse momento, né, dessa vez solteira, sozinha, né? Meu antigo companheiro, a gente ficou morando junto até o final de 2022, até o momento que eu me mudei. Ele me ajudou a fazer essa mudança, me ajudou a encaixotar as coisas, me ajudou a colocar no transporte. Foi comigo até a outra cidade, né, com o caminhão de mudança, me ajudou a descarregar. E depois ele embarcou no caminhão de mudança e foi embora. E aí eu comecei a viver nessa outra cidade sozinha, né? Eu achei bem diferente, né? Porque vivendo com ele, eu tinha uma rotina, eu partilhava é, tarefas de casa com ele. Inclusive ele me ajudava bastante, né? A gente tinha uma coparticipação dentro da nossa casa bem dividida. Eu acho que às vezes ele era até mais participativo do que eu. E quando eu me separei, quando eu fui morar nessa cidade, eu tive que tomar conta de casa sozinha, das contas sozinha. Tive. Tem também aquelas partilhas emocionais, né? Que quando você tá acompanhada, quando você tem um companheiro ou uma companheira, você tem alguém para dividir o seu dia, os seus impasses, as coisas chatas que você passa, as coisas legais que você passa. Então, como eu não tinha nenhum amigo nessa cidade nova, que era no interior de Minas Gerais, na Canastra, na região da Serra da Canastra, eu ficava muito sozinha, muito solitária. Eu tinha passado 4 anos com esse companheiro. E aí, de repente, eu estava sozinha, numa cidade onde eu não tinha, né, nenhum familiar, nenhum amigo. Tava conhecendo todo mundo do trabalho ainda, né? E não conhecia os lugares legais para ir. Era uma cidade muito pequena também, então não tinha muita opção de lazer, não tinha basicamente nada de lazer. Mas por ser na canastra, até que se deslocasse um pouquinho, a gente conseguia ter acesso à cachoeira,
alguns entretenimentos assim ecológicos. É, mas foi um momento muito que eu achei bastante. Eu não gostaria de usar a palavra difícil, mas foi muito desafiador. Eu comecei a experienciar a solidão de uma maneira bem íntima e tinha muito tempo livre, por ser um lugar que eu tava que não tinha muitas distrações. Eu passava bastante tempo sozinha e sem ter o que fazer, sem ter como me distrair. Então eu ficava muito tempo em casa encarando o nada, encarando eu mesma, na verdade, né? Eu acho que esse tempo também, ele foi desafiador, mas ele também foi muito positivo, porque quando eu vivenciava esse tédio, né, essa monotonia, esse vazio, né, que eu chamo de vazio, eu pude pensar, eu pude me recriar, né? Eu, quando eu estava, né, com meu companheiro, eu tinha ele para fazer as coisas, enquanto, né, como companhia. A gente tinha uma relação já bem assim livre, eu viajava sem ele, eu fazia coisas sem ele, né, ia sair com as minhas amigas. A gente não era tão grudado, né? Ele também viajava. A gente não era tão dependente, né, um do outro, mas querendo ou não, isso faz muita diferença, né? A gente acabava fazendo as mesmas coisas, o lazer nosso era partilhado, né? Então eu tive um tempo assim para pensar mais sobre quem eu era sozinha, o que eu gostava de fazer, né? O que eu queria aprender a fazer, eu tive um tempo para me descobrir mesmo. Eu usaria essa palavra, me redescobrir. É, porque eu não eu não estava fazendo tantas coisas que eu gostaria. Eu tampouco sabia o que eu gostaria de fazer. E nesse período eu descobri algumas atividades que eu gostava de fazer, né? Algumas atividades que eu já sabia que eu gostava, mas que eu nunca tinha feito sozinha. Eu experienciei isso e descobri que eu gosto muito de estar sozinha, né? De fazê-las sozinha também. Aprendi a gostar da minha companhia e isso pra mim foi singular, foi fortalecedor. Mas chegar numa cidade e ser uma pessoa nova numa cidade bastante pequena, provinciana, chegar num trabalho novo, eu também, né, com não tanta experiência em prefeituras, né, em trabalhar em cargos públicos, acabei tendo alguns desafios bem desafiadores. Percebi que quando a gente chega numa cidade que você não conhece ninguém, né? Tem todo aquele lance da identidade. A cidade da qual eu saí, a minha terra natal, é uma cidade pequena também, onde todo mundo se conhece. É aquela típica cidade, assim, que é importante, é uma pergunta fundamental, quem é sua mãe, quem é seu pai, quem é você, o que você faz, né? E quando você chega em outra cidade pequena com a mesma cultura e você não tem referência nenhuma, né? Ninguém sabe da onde você veio, quem é você, né? As pessoas até te absorverem, até te conhecerem e até decidirem se gostam de você ou não, se entenderem seu jeito, né? Você ir se mostrando. É um processo lento. Não é uma coisa que acontece assim de primeira, né? Então, essa foi a primeira vez que eu tive nessa situação. Tive muitas facilidades também por estar numa cidade do interior, né? Meus vizinhos eram muito acolhedores. Eu sempre ganhava couve, milho, levava para casa bastante verdura.
Minha vizinha me convidava para ir na casa dela, me mandava bolo. Alguns vizinhos foram bem legais comigo nesse período, né? Me acolheram bem, né? Se demonstraram curiosos. E, no geral, eu fui muito bem acolhida, né? Mas você precisa, se você é uma pessoa mais tímida, eu não sou tão tímida. Eu sou introvertida, eu gosto do meu espaço, eu sou muito reflexiva, reservada, mas eu não sou tímida, eu converso, eu dialogo, né? Eu busco conhecer as pessoas, eu me abro para ir na casa, tem abertura das pessoas também irem na minha casa, embora eu não costume tanto receber as pessoas na minha casa, até porque eu vivo de uma maneira bem simples, né? Tenho uma vida bem resumida, tenho poucos móveis, não tenho uma casa assim tão anfitriã para receber as pessoas, mas, né, sempre busco o laço social, que é uma coisa que para mim, no meu entender, faz muita diferença quando você é uma pessoa que tá longe da família, que tá longe dos amigos antigos de longa data. Faz diferença você estabelecer laços próximos. Então, uma coisa que eu fiz foi sempre buscar rede de apoio, pessoas que pudessem, que gostariam de estar próximas a mim. E essa é uma leitura muito peculiar também. É necessário a gente sentir quem são essas pessoas, quem são as pessoas confiáveis, né? Quem são as pessoas que podem servir de rede de apoio, que não estão só querendo curiar a sua vida, né? Que não estão. Isso é uma coisa bem importante de saber discernir, porque tem muita gente também que espalha fofoca, que inventa coisas, que quer só passar conversa. E isso também te desprotege, te deixa vulnerável quando você está sozinha. Porque você está sozinha. Muitas vezes você conversa com alguém que você não sabe a índole, né? E isso te expõe a diversos riscos, né? E eu falo de riscos mesmo, riscos físicos e riscos sociais também. Então, por isso é importante, né, fazer essa leitura. E por que eu tô falando disso, né? Porque também a primeira forma de lazer que eu busquei quando eu me mudei foram os bares, né? É o primeiro lugar assim de socialização que a gente busca, que eu busquei, pelo menos. Porém, eu fui entendendo que eu não estava gostando do lazer em bar, porque em bar você vai geralmente beber, né? E beber para mim não tem sido uma forma de lazer que eu tô apreciando, não tá sendo. Eu prefiro estar sóbria, eu prefiro fazer caminhadas na natureza, eu prefiro fazer uma atividade física, escrever. Hoje eu já entendo melhor as coisas que eu gosto, mas no começo eu fui nos bares. E aí no bar tem todo tipo de gente, né? Inclusive eu, né, sendo mulher, tenho que tomar um pouco mais de cuidado com essa situação, né? As pessoas da cidade do interior, isso pode ser uma fala bem que parece bem estereotipada, mas existe muita estereotipação, né, nas cidades do interior. Então, quando você muda para uma cidade, faz muita diferença para onde você está indo também, né? No meu caso, eu fui para uma cidade muito provinciana, muito pequenininha. Acredito que não tinha 20 mil habitantes, né? Então, a cultura da cidade girava em torno, assim, de, de coisas religiosas. Tinha um santuário na cidade. E aí as pessoas têm uma visão que é bem dominada, né, por determinados valores. E se você não compactua com aqueles valores, a situação fica um pouco mais delicada.
Hoje eu já penso bastante antes de ir para uma cidade, né, antes de prestar um concurso, para cidades assim dessa maneira, sozinha, né? A minha estratégia é prestar concursos, me mudar, né? Visar o salário, melhorias de condições de trabalho, redução de carga horária. Então eu continuo nômade, né? Depois dessa cidade na Canastra, eu me mudei para uma cidade no interior de São Paulo e fiquei nela por um tempo. Vivenciei a mesma situação, você vivencia, né? A suspeita das pessoas, a possibilidade da rejeição, a dificuldade, né, de construir os laços, ah, todo o início ali para explorar o lugar, descobrir o que tem em volta de interessante para você explorar o lugar, para você viver de uma maneira mais significativa no lugar. Tudo isso eu vivenciei novamente nessa outra cidade com um pouquinho mais de maturidade. Passei um tempo nessa cidade no interior de São Paulo e agora eu estou na minha segunda cidade no interior de São Paulo. Então eu já estou morando sozinha, já estou no meu quarto concurso público que eu assumi, na quarta cidade que eu estou morando, e essa é a terceira que eu estou morando sozinha. Eu fiz duas mudanças sozinha. Sozinha não, porque eu tive ajuda, né, dos meus vizinhos, inclusive. Todos os meus vizinhos sempre me ajudaram. E também das pessoas que eu paguei para fazer o transporte. Foram pessoas, assim, bastante dispostas, solícitas. Tive essa sorte e também esse diálogo, né, para expressar o que eu preciso, né, de que tipo de ajuda que eu preciso, o que eu posso e o que eu não posso contribuir. Então eu sempre fui bem ajudada. Apesar de ficar pouco tempo nos lugares, eu percebi que eu fui bastante acolhida. Leva tempo. O meu ponto é esse. O início é um pouco desafiador porque leva tempo. Mas a maioria das cidades que eu estive, na maioria dos lugares que eu estive, eu fui bem acolhida, tratada com educação, tratada com respeito. Tive desafios, né? Com algumas pessoas não tive tanta sorte, mas no geral o que predominou foram as coisas boas. Eu gosto de cidades do interior, porém hoje eu sei que existem cidades do interior e cidades do interior. Nem todo interior é igual. Eu acho que a vida no interior ela é mais simplificada. Eu gosto mesmo de estar no interior, mais para o lazer, para a qualidade de vida, para o acesso às coisas que eu gosto, eu preciso me deslocar para cidades maiores. Mas o dia a dia é simplificado no interior. Então, eu fiz tudo na raça, assim. Eu sempre pensei que eu fosse conseguir, né? Eu nem mensurava que eu ia ter desafios, eu pensava que eu ia tirar de letra. Tirei de letra, mas alguns desafios que eu tive nessa cidade que eu tô hoje, eu já não os enfrentei com tanta dificuldade, porque acredito eu que estou mais experiente, né? Eu não imaginava, né, que existia essa resistência do povo local, né, com alguém que está chegando novo, você está assumindo um cargo, você é de longe, as pessoas são da cidade, então tem sim todo um olhar para uma pessoa que é estrangeira, que é de fora, que está chegando ali para assumir um cargo que muitas vezes estava sendo ocupado por alguém que é da cidade, que tem mais amizade com todo mundo que está ali. Existe sim algumas resistências por parte, né, do pessoal local que já está ali, né? Mas não é nada que não é possível driblar se você tiver jogo de cintura, tiver um bom planejamento também e apostar também na sua saúde mental, no cuidado com a sua saúde mental, no lazer, na busca de rede de apoio, de socialização.
Hoje eu percebo que uma das coisas que me fez mais mal foi me isolar. E eu tinha muito essa tendência a ficar quietinha dentro de casa, até porque não é tão. Em lugares onde não tem onde ir e ter lazer, é difícil você conhecer as pessoas, a não ser no trabalho. É, Então eu ficava muito, muito em casa, mas sempre que dava, e quase todo final de semana eu fazia isso, eu me deslocava para algum evento, para algum centro, alguma cidade mais urbanizada, para ou então até mesmo para um camping. E nessa época que eu vim para o interior de São Paulo, eu conheci alguns campings, eu conheci o litoral de São Paulo, fiz amizades ali pelo litoral norte de São Paulo, que pega a beirinha do Rio de Janeiro também. Então eu fui conhecendo pessoas, mas pessoas também que estavam longe do meu local de residência, né? Mas é muito importante ter a rede de apoio, pessoas com quem socializar, que te consideram amigos, que vão te olhar sem cobrança, sem pressão. Isso é fundamental, que vão te acolher, que vão te reconhecer, te olhar de uma maneira humanizada. Isso é importante, sem aquela competitividade que muitas vezes o ambiente de trabalho traz, né? É importante que a vida social da gente não seja resumida a trabalho. Uma coisa que eu tenho pensado bastante, se compensa ou não eu estar morando nas cidades que eu estou por conta de trabalho e vivendo um dia a dia que talvez não faz tanto sentido para mim por conta de trabalho, por conta só do trabalho. A resposta que eu tenho chegado é, por enquanto faz, sim, né? Eu tento manter o máximo de sentido possível na minha vida. Por exemplo, eu faço exercícios físicos, né? Eu tento dar sequência nos meus projetos pessoais, fazer meus artesanatos enquanto eu tô em casa. Porque se eu não vou poder vivenciar a cidade, que eu possa vivenciar as coisas que eu gosto, pelo menos dentro da minha casa, perto de mim. Tô sempre em contato virtual com os meus amigos, com as pessoas que eu considero especial, que são os meus amigos, a minha família. Mas, no geral, a minha vida social, ela não acontece mesmo na cidade que eu trabalho. E isso tem feito eu pensar bastante se vale a pena eu estar aqui, né? Então, o meu projeto, eu tenho planos, né? De conseguir estar numa cidade com estilo de vida que me preenche mais, né? Que me deixa um pouco mais realizada, mas que me traga mais identidade. Mas até lá, a escolha que eu tenho feito no presente, e isso pode mudar com certeza, eu me acho muito imprevisível, eu mudo bastante de ideia, no momento eu tenho escolhido trabalhar, ficar, né, tranquila, juntar um dinheiro, até eu conseguir chegar onde eu quero. Como eu disse, né, pode ser que eu mude, pode ser que eu tenha alguns projetos pessoais, né? E depois retome a essa vida. Eu gosto de estar num concurso público e eu tenho vivido uma vida de concurso público que não é tão comum quanto a maioria das pessoas vive. A maioria das pessoas falam que o concurso público é uma prisão. Eu não vejo, eu não tenho vivenciado essa realidade. Eu Até porque eu não estou presa na cidade que eu fiz meu primeiro concurso público, né? Eu já me mudei aí, né? Depois da primeira cidade, da minha primeira, eu já tive mais três. E eu pretendo, né? Talvez, possivelmente, talvez não. Mas se os meus planos, se tudo sair como eu gostaria, eu tenho essa intenção de migrar para uma cidade mais com que eu me identifique mais, né? Então, não, o concurso público para mim não tem sido uma prisão. Eu acho que qualquer emprego ele pode ser uma prisão se você não tem coragem de romper com algo que está te incomodando, que não é o meu caso. Eu perdi vários medos eu era bem apegada, né, com o cargo público, tinha muito medo
das mudanças, as mudanças ainda me assustam. Mas agora eu tenho feito elas com mais flexibilidade, né? Eu tenho mais confiança de que eu posso enfrentar as coisas que vão surgir, porque desafios vão ter, contravenções vão acontecer. Só que eu tenho confiança que eu vou conseguir resolvê-las, que eu vou conseguir superá-las, né? Então elas não me assustam mais. Eu tinha medo de ficar condenada, né? De carregar aquela sina pro resto da vida. Nossa, era um lugar que eu tava legal, aí eu vim pra outro e não tá legal. Basicamente, tudo que eu tinha medo de acontecer, aconteceu. Em diversas áreas da minha vida, nas áreas de emprego, né? Nas áreas românticas, nas áreas familiares, nas minhas amizades, muitas coisas aconteceram que eram indesejáveis e eu vejo que eu tô viva e isso me deixa muito, muito mais tranquilo. Em resumo, o que eu queria passar era isso, né? Era sobre os desafios de viver longe da família, enquanto uma pessoa sozinha, né? Assim, solteira e sozinha também, porque eu sou bem sozinha na maior parte do tempo. Tenho bons amigos, mas sou bem sozinha também. E como tem sido essa jornada de concurso também, né? Queria mostrar um pouquinho do meu estilo de vida e da minha perspectiva. Acho que eu consegui fazer isso de uma maneira meio, não sei, assim, sem script, né? Sem roteiro. Talvez divaguei um pouco, mas acho que a mensagem é essa.